Olá, senhores. Nesse nosso bate-papo sobre cinema, foi solicitado aos senhores que dessem uma assistida aí em dois filmes muito bons. Na semana passada conversamos sobre isso. O Advogado do Diabo e As Duas Faces de um Crime. O Advogado do Diabo com uma atuação magistral, obviamente, do Al Pacino, num dos discursos mais interessantes sobre o papel do diabo ou não na Terra, e o outro, As Duas Faces de um Crime. Bom, vocês poderiam me perguntar, Marilena, assistiu os dois, não entendi absolutamente nada. No Advogado do Diabo, em que pese toda a metáfora sobre o diabo, a gente está falando, independentemente de qualquer coisa, de um advogado que quer fama e sucesso. E não mede as consequências para isso. Então, quando ele pensa que na vida dele tem mais alguma coisa além de fama e sucesso, ele já se deixou enredar aí por algumas situações das quais ele acaba perdendo boa parte daquilo que supostamente era importante para ele. Então a gente começa com uma avaliação daquilo que é importante ou não, a ambição. A ambição ela é importante para o ser humano? Ela é importante, mas é mais importante ainda o ser humano saber dosá-la, né? Então, que é vendido para ele, olha, você pode, você consegue, isso pode ser seu, desde que você não tenha limites. Não há necessidade de limites éticos. Por quê? Por que não ir um pouco mais além? Por que não fazer tal coisa? Olha só a recompensa que você terá atuando com essas escolhas. Então o filme ele é muito claro no que diz respeito a esse aspecto. O advogado ele é tentado, e aí a hora que ele percebe tudo e se rebela, essa rebelião ela vem esvaziada, porque a hora que ele volta novamente, existe um denominador comum, que é a questão da vaidade. Então a vaidade fala mais alto, a ideia de vencer. Essa daí eu venci. Não necessariamente de ter razão, de ser justo e ter feito uma boa defesa, mas sim eu venci. Venci essa. Tá, mas e o cliente importa? A situação importa? Então é muito curioso que ao final do filme, eu não vou dar o spoiler, né? A gente tem aí uma ideia da sequência, que não é uma sequência do filme, e sim uma sequência prevista. Por quê? Porque cada um de nós tem que trabalhar esse tipo de história, esse tipo de situação. Quem atua na área do direito tem como talvez um dos calcanhares de Aquiles a vaidade, né? A ambição ela é importante, senhor, só que a ambição e a inveja elas são absolutamente distintas. No outro filme, As Duas Faces de um Crime, você tem de novo um advogado agora já bem sucedido, diferente do outro. O outro é um advogado novinho, a quem é oferecido ali a possibilidade de crescer, né? E esse crescimento não necessariamente em bases adequadas ou éticas. Desde que ele fizesse aquilo que foi solicitado, o crescimento dele estaria garantido. E muita gente age assim, infelizmente, vendo na advocacia muito mais um emprego, um servilismo em relação àqueles que o contratam, do que necessariamente a ideia de bem orientar. Mas, deixando esse aspecto de lado, você tem nas duas faces de crime já um advogado super bem sucedido. É bom aqui fazer uma distinção, senhores. Nos Estados Unidos você paga muito caro o advogado, né? E nós temos diversos segmentos de advocacia que a gente vai estudar aqui. Tem o negociador, que ele não atua em juízo, tem o não litigante, que também para na hora da instrução, e tem aquele que vai para o litígio. Esse é carésimo. Esse é o advogado das duas faces de um crime. Os senhores não esqueçam que a época do Bill Clinton, ele teve que passar o chapéu aí para conseguir pagar o advogado, porque não é barato. Você se endivida, vende a casa, vende... Por quê? Porque é raro precisar. Você tem inúmeras fases que antecedem. Mas se precisou, meu amigo, você vai pagar caro. Ou então daquilo que vai oferir. Mas Marilena, no filme, ele age pro bono. Não, ele age para aparecer. Você vê que ele tem um cliente de onde ele tira o dinheiro e outro que ele quer fazer um nome. E a hora que ele percebe que ele é enganado, e é muito interessante, para mim essa é o Richard Gere num momento muito iluminado, fazendo esse advogado nas duas faces de um crime. Recomendo que assistam mais de uma vez, porque ele é rico em outras questões, na questão psicológica, no envolvimento do advogado. Ele tem uma série, ele é multifacetado nessas questões.
Ele mostra o advogado que quer usar o tribunal para fazer a sua vingança, né? Então, onde o juiz entra e fala assim, aqui não, aqui o senhor está para defender fulano, você vai defender fulano? O senhor não está para atacar o promotor ou para atacar quem quer que seja. Então, isso é muito interessante. Essa colocação do juiz já percebendo o que aconteceu fora do tribunal e fora daquele caso, né? Então, desbordando. Então, aí você vê o advogado que recebe o impacto de que o sucesso não é tudo. Ele pode morar muito bem, mas ele não conseguiu fazer justiça onde ele queria. E a hora que ele pensa que ele faz justiça, ele sai feliz, ele descobre que ele colaborou para uma das grandes injustiças. E aí ele sai, como todo vaidoso, pela porta dos fundos. A vaidade, ela cobra a sua cota, né? Então, se a gente tem a vaidade, a gente tem que saber dosar. A vaidade em si, por si, ela é um vício. Tudo aquilo que vocês exagerarem vai se constituir em vício. Tudo aquilo que não for moderado. A ambição faz bem? A ambição faz bem. A inveja nunca fará bem. A inveja não é você se espelhar no outro para ter alguma coisa na vida e tocar para frente. A inveja é querer que o outro não cresça. Ou querer exatamente aquilo que é dele. Então, aí você não está falando em ambição, né? Então, esse toque fica para os senhores, essa coisa interessante. Os filmes são maravilhosos, exatamente porque a tentação ela vem pelos pecados. É por isso que o Advogado do Diabo é muito interessante. A tentação ela vem pelos pecados, e dentre eles você tem a luxúria, você tem todos desfilando naquele filme maravilhoso. Mas um que não é falado é o substrato do filme, que é a própria vaidade. Então é ali que ele pega o advogado. É ali que ele vai pegar de novo, e mais de novo, mais uma vez. Teve uma pessoa na minha vida que ele falava que o som que o pessoal do direito mais gosta, do pessoal do direito, não o advogado, o pessoal do direito mais gosta é o som do aplauso. Aí ele ainda brincou comigo, depois o da própria voz. Ou seja, são pessoas que não sabem ouvir, podem falar muito bem, né? Mas querem ser aplaudidas. Fazem discursos para serem aplaudidas, não para garantir necessariamente uma verdade. Bom, aqui eu me permito fazer essa diferença, essa diferenciação absurda, porque você tem isso sim, isso está presente, não é um privilégio do curso de Direito, ele se manifesta mais no curso que a gente está trabalhando. Mas eles vão ver aí médicos dessa forma, né? Tem gente que não larga o microfone e não vê a hora de aparecer e não vai largar o seu horário ou o seu público. Então, tem gente à busca de um público, tem gente à busca de um sucesso, não importa em cima de quem pise, e tem gente que já, bem sucedido, se entende inatacável, inatingível, e às vezes o tombo é muito maior, como você vê em As Duas Faces de um Crime, que aliás tem uma trilha sonora belíssima, com Canção do Mar, que é uma das coisas mais lindas na voz da Dulce Pontes. Desculpe aqui entrar para a música, mas que são coisas que tocam a gente também, né? Então, quando você vê um ótimo filme embalado por uma excelente trilha, a sua alma descansa um pouco mais, né? A sua cabeça continua trabalhando, eu espero, né? A minha continua, pelo menos. Esses filmes, eles são fantásticos, assistam, verifiquem ali com aquele caldo todo no Advogado do Diabo quantos dos vícios ele não apresentou e por que você não descobriu antes qual era o vício principal. Em As Duas Faces de um Crime, verifique a empáfia de quem acha que tudo sabe. Que não temos primazia nenhuma por ter uma condição cultural ou intelectual melhor do que boa parte da população, isso não nos impede de sermos enganados. E nem de amargar derrotas, não importando a altura que se esteja. Essa é a lição de Duas Faces de um Crime, que vale muito a pena assistir. Senhores, fica o convite para a próxima semana. Para a próxima semana, para suavizar um pouco mais, talvez, né? Vamos falar, já que falamos de vício, vamos falar de duas coisas que tocam muito e tem a ver com a conduta do advogado também. Erin Brockovich e Código de Conduta, com Richard Gere.
Opa, desculpe, Gerhard Butler. Não, agora até tropecei. Então, o Código de Conduta com Gerhard Butler, foquem no promotor, e Erin Brockovich, um dos grandes sucessos da Julia Roberts. Voltamos na próxima semana, fiquem bem. Se tiverem mais comentários para fazer sobre esses filmes, façam. Se quiserem sugerir filmes, fiquem à vontade. Esse espaço não é exclusivo. Esse espaço é só para dar ideia do que assistir, para a gente comentar algumas coisas nesse período tão diferente e tão distinto que nos encontramos. Tenho evitado temas pesados, porque a gente já vive num momento mais complicado, né? Isso não nos impede de discuti-los mais à frente. Agora não. Fiquem bem, senhores. Abraços virtuais a todos. Até o nosso próximo encontro.